Muito bem, vamos para o Salmo 97. Diz assim: o Senhor reina, regozija-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Ilhas significa muitas nações. Nuvem e obscuridades estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Aleluia! Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. E eu digo, a terra vê e treme. O Senhor Jesus disse que haveria sinais, terremoto, tremores em vários lugares. Esse seria o sinal da sua vinda. Por isso, diz o versículo 5, os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor dos céus e da terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Oh, aleluia! Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante deles, todos os deuses. Quer dizer, as pessoas que servem imagem de escultura, eles acham que não, ali é a imagem de Jesus Cristo, é a imagem, a semelhança de Jesus Cristo, onde ali não passa de um pedaço de barro, ou de ferro fundido, ou de louça, ou de ouro, o que seja, né? Ou metais. Mas não adianta colocar sua confiança naquele Deus imorto, Deus de barro, Deus de pedra, de ouro, de metal, e achar que ali é Jesus. E aí diz assim, mas o Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não morra, quer dizer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, eles distorcem a verdade. Como se Deus tivesse Jesus lá no céu e tal, aí Jesus veio à terra e tal. Quer dizer, o primogênito de Deus é a palavra dele. Está no livro de Gênesis, que diz, e disse Deus, haja luz. Haja, quer dizer, separação entre águas e águas. Quer dizer, Deus fez o mundo com a sua palavra. E a sua palavra, na sua palavra já estava Jesus. É tanto que quando Deus foi fazer o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quer dizer, já estava Deus Pai e Jesus Filho, a palavra dele com o Espírito Santo. Então, façamos. Então, seus bandos de ignorantes, de brutos, não fica incentivando o povo a adorar uma imagem, dizendo ser cristão, e adora uma imagem ali que tem boca e não vê, tem olho, quer dizer, tem boca que não fala, tem olho que não vê, quer dizer, tem mão que não apalpa, tem pés que não anda. Quer dizer, vai comparar aquela criatura, quer dizer, aquele pedaço, aquela miniatura de barro, com o Criador de todas as coisas. Então, quer dizer, é uma baita de uma estupidez, é uma brutalidade que não tem tamanho. Então, veja bem, meu amigo e minha amiga, aí está, o Senhor reina. Diz assim, o versículo 3 de Salmo 97, diante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Quer dizer, um fogo que queima tudo. Mas Deus vai vir dentro de um fogo. Meu amigo, Deus fez o fogo
e a água. Deus fez o gelo mais gelado que pode existir em toda a face da terra. Foi Deus que fez. E o fogo mais ardente foi Ele também. Quer dizer, Ele faz vulcão sair de dentro do gelo. Vê aí nos países aí da Antártida, onde tem muito gelo, de repente vem um vulcão quebrando o gelo e sai de dentro do gelo. Quer dizer, para Deus tanto faz. Lembra-se de Daniel, Sedraque, Abednego, que foram lançados do fogo, e o anjo estava lá dentro do fogo, junto com eles. Quer dizer, e o rei falava assim, olha, mas a gente lançou lá, foram 3, mas estamos vendo ali 4, quem são o outro? Quer dizer, jogaram outra pessoa lá dentro. Quer dizer, Deus, o anjo do Senhor, Ele fez o fogo. Então, o mundo vai se acabar com fogo. O fogo que vai trazer é Deus. É Deus que vai queimar tudo. Então, quer dizer, diz aqui o versículo 5. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam os céus anunciam a sua vinda. Então, os céus é o quê? Os céus são os homens espirituais. Os céus são os pregadores que anunciam. Então, os céus anunciam a sua justiça. Sua justiça. E todos os povos veem a sua glória. Aleluia. Glórias a Deus. Então, o Senhor Jesus disse, se tiver de fé e não duvidar do seu coração, pode até dizer para este monte, ergue-te daí e passa para o outro lado. E crê somente e se fará. E se fará. Quer dizer, não há nada impossível para Deus. Que Jesus quis dizer com isto é que não há nada impossível. E nós temos que ter a confiança nele. E não confiar num pedaço de barro. Não, foi essa santa apareceu lá dentro do rio, que os pescadores pescou, e depois que pescaram ela, aí, quer dizer, primeiro pegaram o corpo, depois a cabeça, quer dizer, já veio uma mula sem cabeça. Já. Então, por quê? Primeiro o corpo, depois a cabeça. Depois levaram não sei para onde, para colar a cabeça. E depois que pescaram essa tamanha ignorância, essa estupidez, aí pegaram foi muito peixe, que mentira, que mentira. E sabemos quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o mentiroso, é o Satã, é o Satanás com seus demônios. E a Bíblia diz que quem está por trás dessas imagens são o espírito de mentira. É espírito de mentira. E o espírito da mentira quem é? Satanás com os seus anjos, ou Satanás e os seus demônios. Então, veja bem, aí a pessoa vai pedir para aquele pedaço de barro que vai trazer alguma bênção. Na verdade, quando se pede, se curva aquele pedaço de barro, quem entra em ação é os espíritos demoníacos que estão ali por trás. Eles vão faz alguma obra para poder manter as pessoas na ignorância. Assim diz a Bíblia, no livro de Oséias, no capítulo 4, nos mostra exatamente que o pessoal chama a pedra e a madeira, responde, porque o espírito de engano, quer dizer, o espírito da mentira, vos engana. Quer dizer, ele entra em ação e faz a obra. Não, eu fiz uma promessa lá com a fulana, com a beltrana, com o Silcano e me aconteceu um milagre. Porque ele tem prazer das pessoas viverem na mentira. E aí está. Diz assim o versículo 6 de 97, é os Salmos. Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura,
que se gloriam de ídolos inúteis, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Lembra daquele endemoniado de Gadareno? Quando ele viu Jesus, quer dizer, correu e prostrou diante dos pés de Jesus e disse: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, já vieste nos aborrecer, viestes nos destruir, conjuro-te que não nos mande, quer dizer, para o abismo, quer dizer, pediu até pelo amor de Deus, pediu ao Senhor, olha, fez uma oração, conjuro-te que não nos atormente, e se vai nos expulsar daqui, quer dizer, mande ir para aquela manada, quer dizer, permita que vamos para aquela manada de porcos. Isso significa, os porcos de hoje, é exatamente aqueles que já conhecem as palavras, aqueles que já foram evangelizados, já foi pregado, eles até aceitaram por alguns tempos, mas depois se desviaram. Esses são os porcos, porque toda passagem na Bíblia tem um significado. Então os demônios falam, olha, se vai nos expulsar, então permita-nos que vamos para aquela manada de porcos. E Jesus disse, ide. Então veja bem, quando eles viram Jesus, prostraram perante aos seus pés e reconheceu Jesus, Filho de Deus Altíssimo. É o que temos contigo. Vieste para nos destruir? Vieste para nos desincomodar? Quer dizer, ele sabia, ainda disse assim, antes de tempo, quer dizer, ainda não é o teu tempo. Já sabiam até que viria o tempo. Pois, meu amigo e minha amiga, você que lê a Bíblia, acorda, acorda, o tempo é agora. Quer dizer, Satanás está agindo de todas as formas, agindo com leis, estão lá nos planaltos, estão nas autoridades, fazendo leis, porque ele sabe, as leis, diz o povo da terra, né? Quer dizer, o povo do mundo, seculares, não, porque ninguém está acima da lei, ninguém está acima da lei, por isso eles fazem leis e mais leis, que agora é homem casa com homem, mulher com mulher, quer dizer, ninguém pode mais evangelizar os gays, essas lésbicas, que não pode mais ensinar a sua criança, quer dizer, existe a lei que proíbe do pai corrigir o seu filho. E quem é o autor dessa lei? Satã. É o espírito da mentira que ele quer tomar. Quer dizer, ele não quer entregar o mundo para Jesus, mas o Senhor reina. Então, está escrito aqui, ó, Salmo 97. Nuvem e obscuridade estão em volta dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Diante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos, que queima. Por que você não dobra o seu joelho e não clama a Deus para descer fogo sobre esses espíritos malignos que atuam nas autoridades, que ficam fazendo leis e mais leis para prejudicar o povo de Deus? Jesus não garantiu, se vós estiver em mim e as minhas palavras em vós, pedirei o que quiser e será feito. Está difícil de mudar a situação? Não está, é porque não acreditamos, é porque não obedecemos a palavra. Então Jesus disse, mas Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês e não me tenho conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz, tu mostra-nos ao Pai as palavras. Quer dizer, Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, e o verbo se fez carne e fez as suas pregações, voltou para o Pai, continuou o verbo aqui. Aí ele disse assim, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quer dizer, porém, o que está acontecendo é que o Satanás está derramando do seu espírito em inúmeras quantidades e transformando
a situação que os homens estão se tornando gays, mulheres lésbicas, tudo gays, né? O que acontece? E aí está dentro das autoridades, fazem leis e mais leis e proíbe até de se evangelizar. Então recebam fogo, recebam fogo. Eu ignoro até o próprio conhecedor da palavra, que vai lá em Brasília, orar por uma pessoa que está liderando, porque estava cancerosa e tal, já tinha passado por cirurgia e tal. Então ele vai lá e suspende o fogo. Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo queimar, porque essas pessoas, eles têm que se curvar. Então, meu amigo, se você não tem entendimento da palavra de Deus, peça a Deus, que tudo dá. Mas não dá assim, só chegar, não, isso aqui é entendimento. Não adianta você seguir um padrão de um pregador. Leia a Bíblia e peça entendimento ao Espírito Santo, que a todos dá. Então, que desça fogo do céu para queimar toda a obra do Satanás. E as leis injustas, elas sejam desfeitas também, em nome de Jesus. Deus possa abençoar todos vocês. Vamos para o Salmo 140, que é exatamente para queimar mesmo todos os filhos do Satanás. Diz assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, isso fazendo leis, aguçando-se as línguas como os da serpente. Os venenos das víboras está nos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ao ímpios, ao seu desejo. Não deixe por diante os seus maus propósitos, para que não se exaltem. Quanto àqueles que, cercando-me, levantam a cabeça contra mim, cubra a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados fogo em covas profundas, para que não torne a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de mau língua, e o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Oh, glória a Deus! Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e os direitos dos necessitados. Assim os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. Glórias a Deus! Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Voltamos no próximo sábado, se Deus quiser. Fica na paz.